Muito boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando a nossa transmissão da nossa reunião de oração, grupos de crescimento. Esse é o tempo que Deus tem nos permitido, né? Nós estamos aqui transmitindo para os irmãos um momento de meditação na Palavra de Deus, baseado nas Sagradas Escrituras, para o crescimento, para a nossa edificação. Eu saúdo de forma muito especial os irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, irmãos do nosso presbitério aqui de Volta Redonda, do nosso Sino do Sul Fluminense, irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, na qual nós temos o privilégio de estar trabalhando como pastor auxiliar, irmãos das congregações todas, né? Nesse momento, a nossa meditação, a nossa transmissão vai para os nossos grupos de crescimento. Congregação de Santa Cruz, Congregação de Santa Isabel do Rio Preto, Congregação de Betânia, no bairro Belo Horizonte, Congregação de Coqueiros, e todos os grupos, né, de crescimento, grupos de oração da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Terça-feira, dia 12 de maio, hoje nós vamos falar um pouco sobre família, oração pela família. Vamos meditar na oração em família, propósito de Deus sobre a família. Mês de maio, mês do lar, mês da família, não estamos nos reunindo nos lares como é de praxe nas nossas terças-feiras, às 19h30, reunir as nossas reuniões de oração nos lares. Pois bem, é o tempo que Deus tem nos dado, é um tempo que Deus tem nos proporcionado. Estamos em família, igreja em casa, igreja na família, igreja no lar. Nós não estamos deixando de nos congregar, só não estamos juntos nas nossas congregações, principalmente os dois grupos que nós temos carinho muito grande, que trabalhamos diretamente como pastor auxiliar, que é a congregação de Betânia e a congregação de Coqueiros. A nossa saudação, a nossa alegria e, acima de tudo, a nossa saudade, né, irmãos? Saudades, né, de estarmos reunidos aí às terças-feiras em tempo de oração. Mas eu tenho orado por vocês e eu creio e sei que os irmãos têm orado por mim, pela minha família. Esse final de semana nós tivemos aí a perda da minha avó. Muitos irmãos aí transmitiram mensagens no Face, WhatsApp, mensagens, de condolências. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar, vamos pedir direção de Deus para esse momento, vamos falar com Deus. Pai Santo, nós queremos colocar diante do Senhor a vida de cada família espalhada pela face da terra, porque todas elas fazem parte dos teus propósitos. Cada família, cada lar, cada pessoa que existe na face da terra, há um propósito do Senhor sobre eles. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra, sobre a vida de cada família, assim no céu, como tu tens sido, ó Deus, Deus, Senhor absoluto, sobre tudo e sobre todo, e sobre a família. Obrigado, Senhor, pela vida em Cristo Jesus, pela salvação, pelo perdão, pelo lavar regenerador dos nossos pecados, pelo sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que nos revela o teu conhecimento, a tua sabedoria, o teu entendimento, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos faz chegar à tua presença e clamarmos o teu perdão e reconhecer o nosso pecado, e quedarmos aos pés de Jesus, reconhecendo Ele como Senhor absoluto, Rei absoluto sobre tudo e sobre todos. Obrigado, Senhor, porque nesse instante muitos irmãos estão conosco aqui reunidos, mesmo de forma virtual, online. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem proporcionado esse tempo. A nossa esperança é que em breve nós possamos, nas nossas terças-feiras, voltar a reunir nos lares. Esse mês que é o mês do lar, o mês da família, mês que nós temos sempre as nossas reuniões nos lares, não estamos podendo fazê-las no lar junto com os irmãos, mas nos nossos lares, na leitura da palavra, na oração, no clamor, na intercessão, o Senhor tem estado presente no nosso lar, na nossa família. Nós queremos te agradecer por isso. Pedindo, Senhor, que o Senhor livre a nossa família, o nosso lar deste mal, dessa pandemia do coronavírus,
Que o Senhor, ó Deus, também dê alento àqueles que estão, ó Deus, infectados, ou outras pessoas com outras doenças, com outras situações. E que o Senhor também, ó Deus, esteja no lar daquelas pessoas que estão enlutadas. Quantas famílias, seja por luto comum, como a minha família nesses dias, enlutada pela perda da minha avó, mas outras tantas famílias enlutadas pela perda, Deus, de centenas de milhares de pessoas que têm morrido por causa do coronavírus, tanto no nosso país quanto em outros países do mundo. Pai, nós te agradecemos por esse momento e pedimos, suplicamos por tudo isso e pedimos nesse momento a direção do Teu Santo Espírito, reconhecendo que nós vamos aqui ler a Tua Palavra e que o Senhor venha falar aos nossos corações através do Teu Santo Espírito, para a nossa edificação, para o nosso conforto, para o nosso desafio, para a nossa comunhão, para a nossa vida, ó Deus, de santidade na Tua presença. Fala, Senhor, conosco, dirige as nossas vidas, orienta, Senhor, os nossos passos. É o que nós te pedimos, ó Deus, nesse instante, no santo nome de Jesus. Amém. Queridos, sempre nos nossos momentos de meditação, a gente sugere um hino, né, para estar sendo cantado no momento das suas reuniões de oração em família, principalmente nesse mês de maio, vai aí a orientação pastoral. Tire um tempo na sua família, tire um tempo na sua casa, leia a Bíblia, ore, cante louvores, porque é o mês do lar, é o mês da família. Louvado seja o nosso Deus pela sua e pela minha família. E a sugestão que eu quero deixar hoje com os irmãos é o hino de número 395 do Inário Novo Cântico, que é o hino que tem como título Amor no Lar. Todo mundo conhece esse hino, ele é muito cantado no mês de maio, né? A letra desse hino nos diz assim: muito felizes nos correm os dias e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Os sabedores, deu uma travadinha aqui, só um minutinho. Sabedores, saboroso, né? É o pão que fluímos, se fluímos do nosso labor. Deixa eu abrir o Inário, porque travou ali a minha transmissão aqui. Só um minutinho para a gente seguir aqui. Tem essas falhas técnicas, né? Um dia não falha o celular, falha o computador. Ainda bem que falhou o computador hoje, né? Os caminhos pisamos juncados, sim juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se há pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Esta é a canção, sugestão para nós estarmos cantando, louvando a Deus, através desse hino 395, o amor no lar. Deus assim abençoe, né, esse momento, abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe a sua casa e que também Deus seja glorificado na sua família, na sua casa, no seu lar. A leitura que queremos fazer com os irmãos hoje, a sugestão é Salmo capítulo 22. Salmo 22, do verso 22 ao verso 31. Enquanto você pode pegar a sua Bíblia para você acompanhar conosco aí essa leitura da palavra de Deus. Salmos de número 22, verso 22 ao verso 31. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe comigo, diz assim: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos. Descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu,
quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor. Na grande congregação cumprirei os meus votos, na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que hão de comer, e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Interessante, irmãos, que este salmo de número 22, ele tem um título dado pela Sociedade Bíblica do Brasil. O título é Sofrimento e Vitória do Messias. É baseado nesse salmo que Jesus Cristo deu o seu brado na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? É o verso 1, porque diz assim: por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? É um clamor, é uma súplica. Então, o Salmo 22 ele vai falar sobre o sofrimento e a vitória do Messias. Dentro desse salmo, então, vai ser falado que após a conquista da vitória do Messias, a conquista de Cristo, a conquista da minha e da sua vitória, da salvação em Cristo Jesus, todos os povos alcançariam o conhecimento e chegaria a todas as famílias dos povos o conhecimento da salvação. Essa promessa foi feita a Abraão lá no Antigo Testamento, quando Deus diz para Abraão que através dele todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas. O povo de Israel é um povo da aliança. Até os dias de Jesus é o povo da aliança que recebeu o Antigo Testamento, as revelações que revelam o Messias, o Cristo que estava por vir. Portanto, agora nós que estamos no presente século e todos que viveram depois da morte e ressurreição de Jesus, depois do seu ministério terreno, todas as famílias dos povos foram abençoadas. Todos os povos e todas as famílias foram agraciadas pela bênção do Senhor. Por isso o salmista diz: ao meu irmão declarei o teu nome. Eu quero primeiro pensar aqui com os irmãos que nós precisamos viver um tempo de união, de comunhão, e um tempo de estarmos levando a graça e o conhecimento, principalmente para aqueles que estão perto de nós. Eu costumo sempre dizer assim: você evangelizar não é uma tarefa fácil. Você falar de Jesus não é uma tarefa fácil, porque às vezes as pessoas não vão ler uma Bíblia. Eu até postei um versículo, uma meditação, uma frase sobre isso agora recentemente no Face, né? Muitas pessoas nunca vão ler uma Bíblia, mas vão ler a sua vida. E no íntimo da família, na casa, no lar, você viver o cristianismo de fato e de verdade, para que você leve o conhecimento, declarando o nome do Senhor, vivendo o testemunho de um cristão entre irmãos, entre pais, entre filhos, entre cônjuges. É uma tarefa muito, muito difícil, porque você vive todos os dias, você tem altos e baixos, você tem momentos bons como tem momentos difíceis, tanto tem momentos em que você está calmo, quanto tem hora que você está um pouco agitado, você também ira. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, estar no lar, estar na família, estar entre os familiares, os seus da sua casa, e não viver, às vezes, algum atrito é muito difícil. Mas, mesmo que isso aconteça, nós precisamos saber viver esse tempo para que haja comunhão e assim nós possamos levar o conhecimento da graça,
o conhecimento da salvação para aqueles que estão próximos de nós. O verso 27 é o verso-chave da nossa meditação. O salmista diz assim: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Nós sabemos que a família é alvo da graça de Deus. A família é alvo da misericórdia de Deus. É na família que começa-se a viver a conversão, a transformação. Porque essa conversão, essa transformação, ela vem de Cristo, no poder do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz que quando as famílias dos povos de todas as nações reconhecerem que o Senhor é Deus, elas se converterão. E até dos confins da terra, elas se prostrarão perante o Senhor. O verso 30, ele diz assim: a posteridade o servirá. Ou seja, quando uma família é alcançada pela graça, pela misericórdia, pelo amor em Cristo Jesus, essa família, ela também leva esse conhecimento da salvação para a sua posteridade. Porque nessa posteridade falar-se-á do Senhor, dará testemunho, se apresentará o conhecimento, a sabedoria, o testemunho para as gerações vindouras. Porque Deus anuncia a sua justiça, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão. Porque aqueles que ainda estão por vir, nascer, pessoas que ainda nem existem, elas um dia cantarão de alegria, de louvor, de júbilo, por ter conhecido o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação. Isso precisa partir da nossa família, da nossa casa, da nossa convivência, do nosso íntimo. E eu queria dizer para os irmãos, queria deixar para os irmãos essa reflexão e aplicá-la dentro do contexto da família, para pensarmos que a família em oração é alvo da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Nós sabemos que a história conta de muitas pessoas, né, que pais, ou às vezes, muitas vezes as mães, oraram pelos seus filhos, pedindo a conversão, clamando por transformação, por novidade de vida, por perdão, por misericórdia, por graça de Deus sobre seus filhos. E Deus os alcançou. Talvez não os alcançou no tempo em que os pais ainda puderam estar com seus filhos, mas os alcançou no tempo do Senhor, os alcançou no tempo que Deus tinha predestinado a eles. Mas as orações, as súplicas, as ações de graças chegaram até o trono de Deus. Você que tem orado pelo seu esposo, pela conversão do seu esposo, pela transformação do seu esposo, você tem orado pela vida da sua esposa, pela conversão, pela transformação, ou quem sabe vocês são já casados, são ambos cristãos, mas sempre há, às vezes, um momento, ou é uma doença, ou às vezes é alguma coisa, uma ideia, um problema que às vezes surge, que precisa ser resolvido. A oração é o pilar para que tudo isso seja dissolvido, resolvido, para que a solução chegue. Você que tem pais não cristãos, e às vezes você ainda convive com ele dentro do seu lar, você é uma criança, um jovem, um adolescente, e você tem o desejo de ver os seus pais na presença do Senhor, vivendo novidade de vida, vivendo uma nova realidade, vivendo um novo tempo. É a oração que vai fazer esse elo de que a vontade soberana de Deus prevaleça e que Deus tenha misericórdia dos seus pais. Se você tem filhos não cristãos, ou você sendo pai ou você sendo mãe, talvez você, mãe, não tenha um marido que é cristão, talvez você, pai, não tenha a esposa que é cristã, mas fica aí uma responsabilidade, né, de orar pelo filho, pela conversão, orar pela transformação, orar por uma novidade de vida na vida do seu filho, na vida da sua filha. Talvez você viva numa sociedade em que você tem um vizinho, um amigo, um primo, um irmão, um tio, né, um familiar, de qualquer maneira, né, e que você tem tido o privilégio de orar pela sua família, de clamar, de suplicar a Deus, para que essa família ela reconheça, né, o que está aqui no Salmo 22, verso 27, para que ela possa entender, para que ela possa converter
para que ela possa se prostrar como família diante do Senhor. Nós, como falamos inicialmente na nossa saudação, esse mês é o mês de maio, é o mês do lar, é o mês da família. Normalmente as programações das igrejas, né, elas têm cultos nos lares, reuniões familiares, devido a esse momento de oração. E nós temos nesses dias um contexto em que devemos orar por todas as famílias. Por quê? Porque nós temos famílias espalhadas pelos 4 cantos da terra. Na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país em particular, famílias enlutadas que estão perdendo os seus entes queridos nesse momento com essa pandemia do coronavírus. Além de outras doenças ou em situações em que as pessoas estão também partindo, né? Falecendo por morte natural, por alguma outra realidade. E o luto faz parte da família. E nesse momento eu digo para os irmãos de uma forma muito particular, porque na sexta-feira passada, né, a minha avó veio a falecer, mãe da minha mãe. Nesse contexto dessa pandemia, algo muito difícil de lidar. Ela faleceu por volta de 11h30 da manhã. Quando foi 15h30, estava liberado lá no cemitério Portal da Saudade, fez um velório de 15h30 até as 17 horas. 17 horas estava sendo sepultado devido a esse processo. Não estava dentro da infecção, mas o processo, é regra geral, é decreto, é para a segurança da família que está ali velando. É um processo muito difícil. E a gente vai vivendo isso de perto, vai vendo isso na família dos irmãos, das irmãs, em famílias próximas. Então, nós precisamos, nesse momento, entender que sofrimento as famílias têm passado. Quantas famílias têm tido no seio da família pessoas que estão infectadas? E aí fica aquela pressão, né? Aquele sentimento, e aí a pessoa vai sarar, a pessoa vai resistir, e vai ter tratamento para ela, vai ter medicação, vai ter respirador, que é o grande, né, bug desse momento, né? O grande susto, o grande problema. Será que essa pessoa é minha família? Então nós temos muita família vivendo muitos problemas. A questão financeira, pessoas que estão perdendo seus trabalhos devido a essa questão da pandemia, famílias que estão sendo afetadas diretamente pela questão financeira, famílias que talvez não estejam perdendo o seu trabalho, mas estão fechando as portas dos seus negócios, porque eles não estão conseguindo sobreviver. Não vão conseguir pagar as contas, não vão conseguir arcar com as despesas, porque nós já estamos aí, né, há praticamente 2 meses em que está tudo parado, na grande maioria. A família, por exemplo, dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas que trabalham dentro dos hospitais fazendo limpeza, higienização, esterilização. A mãe que vê o filho indo todos os dias para o trabalho, o pai que vê, né, o filho, a filha indo para o trabalho, os filhos que talvez não estão tendo contato com os pais porque estão lá trabalhando, cuidando dos enfermos, e eles, por questão de segurança, para não transmitir para os filhos, porque não sabem se estão com o vírus, não têm tido contato com seus filhos. Então, a família, ela está sendo muito atingida, seja na questão da pandemia, seja na questão das suas dificuldades. E aí vem uma outra questão, uma outra dificuldade, porque as famílias estão reunidas nesse momento, as famílias estão muito aglomeradas, e aí vem aquela questão, né? Onde você está convivendo marido, esposa, filhos e assim por diante, começam a surgir algumas dificuldades, porque todo mundo tem que contribuir, todo mundo tem que cumprir horários, tem a questão financeira que tem que ser vista e revista, tem que ser entendido se pode ou se não pode, né? Se não é, como é que tem que ser feito, e como é que vai ser feita essa questão, aquela outra, qual a direção que vai ser tomada aqui, e aí às vezes tem aquele momento, né, que você talvez viva isso na sua casa, só você é cristão, aí você quer tirar o seu momento de devoção, de oração, de leitura da palavra, de meditação, de louvor, e às vezes não é entendido pelos outros, porque não tem esse entendimento, não tem essa visão, não tem essa direção do Espírito Santo. Então, tudo isso se torna alvo de oração na família. Porque, irmãos,
o que nós precisamos pensar nesse exato momento? Nós clamamos a Deus para sobrevivermos a essa pandemia. Eu acho que é a primeira questão que a gente busca a direção de Deus em oração, é clamarmos a Deus para que Deus nos permita sobreviver nesse momento de pandemia. Segundo, é que essa geração que viveu isso possa mostrar a posteridade, como o salmista diz aqui no verso 30 e 31 do Salmo 22, que nós estamos tomando como base. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Imagina você que está vivendo esse tempo, Deus te dando bênção, Deus permitindo que você sobreviva a esse momento que nós estamos vendo. Você vai contar isso para os seus filhos, para os seus netos, no futuro, dizendo para ele, olha, nós passamos um tempo assim, que vivemos dessa forma, nós corremos riscos assim, e nós sobrevivemos, porque a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, a presença do Senhor nos confortou, nos sustentou. O Senhor não deixou faltar o pão, não deixou faltar o teto, não deixou faltar as coisas que nós precisávamos para a nossa subsistência. Hão de vir e anunciar a justiça dele, ou seja, mesmo que tudo isso seja algo que seja muito estranho aos nossos olhos, as gerações vindouras ouvirão da justiça de Deus, porque vai haver um povo que vai nascer em que eles vão contar e vão saber tudo que Deus fez. Isso é algo que começa na família. É quando você começa a falar para o seu filho, você fala para o seu neto, você fala para o seu sobrinho, você fala para as gerações vindouras o que nós estamos vivendo hoje. Isso servirá de testemunho. O que nós estamos vivendo hoje pode ser muito difícil, mas você vai ter a oportunidade de dar um testemunho do que você está vivendo para a sua posteridade, para a próxima geração, e dizer assim, nós vivemos porque sobrevivemos a uma pandemia mundial. Você vai poder dizer, olha, eu não sei, até onde vai, dizer, olha, 4 milhões de pessoas foram contaminadas pelo mundo. Quase 300 mil pessoas até o momento já vieram a falecer por causa dessa pandemia. O sistema econômico da nossa nação, do nosso estado, do nosso município, do mundo, sofreu um colapso. Nós já estamos vivendo isso. É patente, é latente, é gritante. Mas você terá a oportunidade de dizer assim, o Senhor esteve conosco. Na sua casa, na sua família, no seu lar, para os seus entes queridos, para as próximas gerações. Isso precisa estar na nossa mente, no nosso coração, porque isso tudo parte da família. Eu tenho colocado alguns artigos nesses dias aqui no Facebook, falando sobre família. O mais recente foi justamente esse, falando que a família está dentro dos planos, dos propósitos, dos projetos de Deus. Durante toda a história, desde o início com Adão e Eva, passando por Noé, passando por Abraão, Isaac e Jacó, a família de Jesus, a família dos profetas, a família da aliança, as famílias alcançadas pelo Evangelho, o propósito de Deus, aquilo que Deus tem determinado para a história do mundo, passa pela família. Passa pela minha e para a sua família. E se a gente olhar esse propósito de Deus, esse momento que nós estamos vivendo, esse momento que o mundo está vivendo dessa pandemia do coronavírus, percebam os irmãos que a nossa família, a nossa casa, o nosso lar está inserido nessa história. Eu e você fazemos parte de uma família. E eu quero, então, concluir dizendo assim, ore pela sua família. Ore pelas famílias dos povos. Ore para que as famílias das nações se prostrem diante do Senhor. Louvem ao Senhor. Lembre-se de quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E que Deus haja na sua família, assim como você tem orado e pedido para que Deus haja na família do próximo. Para que os problemas familiares que eles têm também sejam resolvidos, sejam sanados. Para que nas casas, nos lares, nas famílias que convivem, seja na comunidade onde você mora, no bairro onde você mora, na cidade onde você mora, no estado, no país,
Deus tenha misericórdia das famílias. Eu já venho falando isso em algumas transmissões, algumas meditações aqui, que nós estamos vivendo crises éticas, morais, crise na família, mas a principal crise que nós estamos vivendo é a crise de um afastamento de Deus, da sua palavra, dos seus propósitos. E infelizmente essa crise começa dentro de casa, na família, no lar. Porque quando as famílias começam a buscar, quando as famílias começam a voltar-se para Deus, quando as famílias começam a voltar-se para a palavra de Deus, para a presença de Deus, a sociedade, né, ela se volta para Deus. Porque a família, o lar, a casa, o seio da família é a célula máter da sociedade. Se dentro do lar há corrupção, lá fora a corrupção é pior. Se dentro de casa, na família, há promiscuidade, lá fora é pior. Se dentro do lar não há respeito mútuo, seja pai, seja mãe, seja filhos, seja os cônjuges, se eles não se respeitam, lá fora é pior. Se não há uma busca pela palavra de Deus, se não há um tempo de oração, se não há comunhão, se não há uma vida de santidade dentro do lar da família, lá fora, nem vou dizer pior, é caótico, é catastrófico. Então, queridos, se nós queremos mudar a nossa sociedade, precisamos começar mudando a nossa família, a nossa casa. Se nós queremos mudar a sociedade, nós temos que mudar a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, o nosso convívio. Se você deseja ver uma sociedade transformada, uma sociedade mudada, é só você começar a fazer isso na sua casa, no seu lar, na sua família, que com certeza essa família vai se lembrar do Senhor, ela vai se converter ao Senhor, e ela vai se prostrar diante do Senhor, e ela vai reconhecer a glória do Senhor. E aí, isso começa a inundar todas as casas, todas as famílias, todos os lares, e aí toda a sociedade, todo o país, todo o povo do mundo começa então a se voltar para Deus. Mas isso começa dentro de casa. É na família, é no lar que Deus traça os seus planos e os seus propósitos. E a misericórdia do Senhor alcança os seus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua família. Deus abençoe a nossa pátria, abençoe os nossos governantes. Eu quero nesse momento orar por você, orar pela sua família, orar pela sua vida, orar pela nossa igreja, orar para que Deus nos abençoe. Pai Santo, nesse momento colocamos diante do Senhor cada família aqui representada. Nós temos alguns irmãos aqui conosco, nos acompanhando. Eu sei que esse vídeo, tanto aqui no Facebook quanto lá no YouTube, ele vai ficar à disposição dos irmãos para ouvirem essa meditação. Todos que ouvirem também essa meditação sejam abençoados, sejam, ó Deus, trabalhados, sejam tratados, dirigidos pelo Senhor, e que o Senhor os abençoe, e que as famílias nas quais estão ouvindo essa meditação e há de ouvir lá no futuro, sejam abençoadas pelo Senhor. Ó Senhor, abençoe o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Abençoa, Senhor, os nossos familiares. Abençoa, Senhor, aqueles que estão próximos de nós. Aqueles pelos quais nós somos responsáveis, não apenas no sustento, na educação, de dar as coisas básicas como família, mas principalmente de dar testemunho. Seja o esposo, seja a esposa, seja o filho, seja o sobrinho ou o tio, seja o pai ou a mãe, seja o familiar próximo, o Senhor, ó Deus, abençoe para que a nossa vida seja testemunha diante dos nossos familiares. Ó Deus, e que as famílias dos povos, de todos os povos, possam ver na nossa família, no nosso lar, na nossa casa, a bênção do Senhor e serem, ó Deus, abençoados. Que nós sejamos transformados nesse quadro família, nessa geração pervertida que está se afastando cada dia mais da palavra do Senhor, transformados em um novo lar, em uma nova família, em uma nova casa, para que nós possamos, ó Deus, ser tratados, sarados, perdoados e sermos transformados para sermos, ó Deus, objeto nas Tuas mãos de transformação como família. Abençoa, Senhor, o lar de cada um aqui. Abençoa todos os nossos lares aqui representados. Abençoa, Senhor, as nossas igrejas. Eu te peço de forma muito especial pela segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda.
as nossas congregações, nossos grupos de crescimento, grupos de oração que se reúnem todas as terças-feiras nesse horário. Abençoa, Senhor, de forma especial, nosso presbitério aqui de Volta Redonda, nosso sino do Sul Fluminense, toda a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, a sua diretoria. Senhor, abençoe de forma especial, ó Deus, a vida, ó Deus, dos governantes, o presidente do nosso país, com toda a sua equipe ministerial, os deputados, os senadores, os juízes da Suprema Corte do nosso país, de toda a instância superior. Ó Deus, abençoe os governadores e os seus secretários, abençoa, Senhor, os deputados estaduais de todos os estados, os desembargadores, juízes de segunda instância estaduais, prefeitos e os seus secretários, vereadores e todos os juízes e promotores de justiça das comarcas municipais. Ó Deus, abençoe a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, que está cuidando da segurança do nosso país nesse momento, da lei, da ordem. Abençoa o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, que tem cuidado, ó Deus, das nossas divisas, tem cuidado, ó Deus, da segurança nacional. Deus abençoe os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão ali, ó Deus, na linha de frente, cuidando dos enfermos, não só os enfermos, ó Deus, da pandemia do coronavírus, mas de todos que têm estado acometidos de alguma infecção. A equipe de limpeza, de higienização, esterilização, eles estão ali, ó Deus, de frente nessa linha de combate, nessa área de risco, transporte de alimento, transporte de insumos para medicação, transporte de medicamento, transporte de pacientes. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa cidade, tenha misericórdia do nosso estado, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do mundo, Senhor, em nome de Jesus, sara a nossa terra, que esse vírus seja banido de sobre a face da terra, que ele seja eliminado de sobre a face da terra. O Senhor pode fazer isso através da ciência, através da medicina, através dos laboratórios, da medicação, mas o Senhor também é Deus que pode fazer isso, é Deus de forma sobrenatural. Em tudo será glorificado o teu santo nome, quando assim o Senhor estabeleceu, Deus, o fim dessa pandemia. Seja feita a tua vontade acima de tudo. Que os teus propósitos se cumpram nesse momento, principalmente na família, no lar, nas nossas casas. Nos abençoe, nos dê direção, sabedoria na tua palavra, para fazer a tua vontade, é o que nós te pedimos, ó Deus. Assim o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Se você quiser deixar o seu pedido de oração, pode deixar aí nos comentários, aí neste mesmo segmento do nosso vídeo, que eu sempre tenho feito um compromisso de estar orando aí por você e pela sua família. Amanhã, às 19h30, Deus assim permitir, nós estaremos transmitindo o nosso estudo bíblico também para as congregações de Coqueiro e Betânia. Você que está nos assistindo é nosso convidado para participar conosco. Deus abençoe. Até lá.